Você transformou, o blog já é antigo, luizarmandocosta.com.br, mas você tem essa seção política e acessórios, né? Por que esse nome? Conta pra gente. Na verdade, desde que iniciou o blog, tem esse política e acessórios, né? Ou seja, na verdade, o blog é blog do Luiz Armando, mas o subtítulo é política e acessórios. Ah, entendi. Então, né? O site é escrito... Luiz, você consegue acessar aí? Acessa pra gente. Política e acessórios. Por que acessórios? É porque é política mais política e mais economia, porque tudo eu acho que tudo é conectado à política, mas a política ela vem primeiro, ou seja, porque a política é que influencia na sua vontade, né? A vontade, a questão volitiva, né? É uma decisão política. Você comer abacate ou chupar manga é uma decisão política sua. Mas não é. Tem, sim, são escolhas, né? Toda escolha é uma escolha política, porque depende, é uma questão volitiva, é uma questão de vontade, né? Então aí, na verdade, é de 2010, né? Esse blog meu é de 2010, né? E aí, agora eu quero transformá-lo mais na... Que esse negócio de blog, as pessoas falam muito que é só a opinião pessoal. E aí, mais no meu blog, quem o lê, vê que os meus artigos, as minhas postagens, elas são todas em cima de dados, de número, de racionalidade, ou seja, eu acho que você avançou, eu também tenho essa impressão de que você é muito mais do que um blog. Eu não tenho essa questão de ser contra ou a favor, quem... o blog, na verdade, eu coloco a questão da razão, né? E jogo para o leitor, ele mesmo, ele próprio, interpretar e tomar decisões, né? E aí, só que esse negócio de blog, como o título era blog, política e acessórios, o subtítulo, eu achei melhor voltar o subtítulo e inverter, né? Subtítulo para o título, né? Política e acessórios, que é mais abrangente, né? Porque o blog é só opinião, na verdade, é mais opinião pessoal, né? E quando você coloca uma coluna política e acessórios, você amplia essa questão. É por isso que agora as pessoas estão notando política e acessórios, mas o política e acessórios já era o subtítulo do blog, ou seja, eu não mudei o formato. Bom, então vamos lá, abre essa foto para mim aqui, Matheus. Aqui, do presidente da Assembleia Legislativa. O vice assume lá? Por que assumiu já? Pode deixar essa foto aqui em destaque para a gente. O Amélio Caires, ele viajou junto com o governador Wanderley Barbosa para a Suíça, né? Ele está na comitiva do governo que vai para a Suíça, né? Então, e aí foi publicado em Diário Oficial, inclusive. E aí, antes de viajar, ele fez a transferência do cargo de presidente para o primeiro vice-presidente, que é o deputado Ivory Lira, né? Do PCdoB. Né? E aí, qual a questão interessante aí? É que o governador Wanderley Barbosa viajou e não transferiu o governo para o vice Laurez Moreira. O Amélio transferiu. A Assembleia é um outro poder, né? Ou seja, existe poder executivo, legislativo e judiciário. Então, enquanto o chefe do poder executivo conseguiu aprovar aquela PEC, tirando a necessidade de transmitir o cargo para o vice em viagens abaixo de 15 dias, inferiores a 15 dias, o presidente da Assembleia, que comandou a votação e a mudança na PEC para que o governador não precisasse mudar, entregar o vice à governadoria, ele próprio, Amélio Caires, entregou o cargo para o vice-presidente, o deputado Ivory Lira. Então, é só uma curiosidade, porque no Tocantins, às vezes, a gente não faz essas comparações da falta de sintonia, né, entre o que é certo e o que é errado, entre um e outro, né? Até onde se sabe, o Legislativo, o Amélio Caires, é dos Republicanos, mesmo partido do governador Wanderley Barbosa, e a Assembleia tem uma maioria absoluta em favor do governo. É uma bancada quase 100% governista, salvo aqueles deputados tucanos que tem lá ainda, né? Mas é uma Assembleia quase sempre governista. Né? Então, o próprio poder que autoriza o governador a não transmitir o cargo para o vice, esse próprio poder transmite. Esse poder legislativo faz a transferência do cargo para o vice na viagem do chefe do legislativo. Então, lembrando que a Assembleia ainda está de recesso. Ainda está de recesso. Pelo menos de sessões, né? Volta só 1º de fevereiro. Por enquanto lá, como é normal, né, todo início de ano, esse janeiro, só tem serviço interno, mas os deputados, eles não... Inclusive, por isso que é até questionável, né? Por que os deputados, 5 deputados, comporiam uma missão internacional bancada também por recursos públicos, estando em férias, né? Ou seja, não estão trabalhando. Então, uma férias bem remunerada, né? E bem aproveitada, né? Só que sai do nosso bolso, né, Léo?
Luiz Armando, depois que nós destacamos aqui no Povo na TV, dentro do Bastidores da Política, a situação da Praia dos Buritis, isso ganhou uma amplitude maior e precisa ganhar mesmo, né? Porque a gente precisa também ter uma solução para que aqueles trabalhadores também tenham seus direitos garantidos ali, né? Já houve alguma alteração daquilo que era a desapropriação de ontem para cá? Ô, Léo, houve alterações sim. O prefeito Eduardo Siqueira já determinou a secretaria afim e a procuradoria a tentar encontrar uma solução. E eles já fizeram uma reunião com a Associação dos Barraqueiros, né? E tem marcadas novas conversas, estão tratando de um calendário de discussões. E, a priori, a prefeitura quer fazer um acordão entre os barraqueiros, os empresários, né, e a justiça, né? Porque o processo está vivo aí na praça. O processo não transitou em julgado, né? Então está em fase de recursos. Mas, quanto mais houver um acordo, ninguém tem interesse em prolongar uma disputa judicial. Não é bom, né? Assim, além de atrapalhar, de aumentar a questão judicial, o embaraço da justiça, ainda tem aquele desgaste daquela coisa toda, perda de tempo, de dinheiro. Então, a todos interessa um acordo, né? Então, é provável, como eu apurei, que a prefeitura, junto com essa associação de barraqueiros aí, eles construam, junto com os empresários, uma espécie de armistício aí, e que a prefeitura fizesse uma proposta aí de indenização, de desapropriação por interesse público, né? E aí teria que fazer um acordo com os empresários, o preço que os empresários aceitassem, porque a prefeitura pode desapropriar, mas não pode colocar um preço aí, pagar um preço fora do mercado. Não tem que ter um preço nem tanto quanto os empresários possam pedir e achar que tenham valor aquilo, mas pode ser até em cima do valor venal, né, e do interesse público. Então, já estão discutindo esse aspecto. Não se sabe se isso vai chegar a algum acordo, se os empresários vão aceitar. Agora, Léo, se fosse os empresários, aceitaria, porque eles não tinham posse. Essa questão é o seguinte: se ela chegar no Supremo, no STJ ou no Supremo, eles vão perder, porque eles não tinham posse. E eles confessaram em outro processo que eles não tinham posse. Ou seja, para eles defenderem-se do IPTU, da cobrança do IPTU, por exemplo, eles alegaram que não eram dono do imóvel, da terra. E agora conseguiram essa reintegração dizendo que são donos da terra. Então, é contraditório. Esse processo, se chegar lá no STJ ou no STF, vai voltar aquela questão do interesse público, né, do interesse da população, agravado com o fato de os próprios empresários terem citado em outro processo para não pagar o IPTU, terem citado, alegado que a área não era deles, né? E a área, ela está de posse desses barraqueiros há mais de 20 anos. Isso é muito claro, não tem como discutir isso. E a posse, quando se você tiver um lote, por exemplo, em Palmas, se você não murar esse lote, se você não zelar esse lote, e alguém chegar e montar uma barraquinha naquele lote seu e ficar ali por 10, 15 anos, você não tem mais direito àquele lote. Então, isso é a legislação. Então, os barraqueiros têm mais de 20 anos ali na Praia dos Buritis. Então, eu acho que a Justiça, foi um equívoco da Justiça a mandar essa reintegração de posse, inclusive, antes mesmo da audiência de justificação. O que é a audiência de justificação? O empresário chega lá e mostrar que tinha posse, né? Se ele não tinha posse, e a posse mansa e pacífica está lá dos barraqueiros, a olhos vistos, a céu aberto, todo mundo sabe da praia, dos barraqueiros há 2 décadas. Então, assim, é um processo muito... facilitaria, favoreceria aos próprios empresários aceitarem termos de acordo nesse aspecto, ou seja, da prefeitura desapropriar ali por interesse público e estabelecer um preço que seja o justo, né? Na justa medida para os empresários, para os barraqueiros, né? E para a justiça, evidentemente. Bom, e se eles estão querendo tanto essa área, por que eles não pagam, então, por exemplo, uma indenização para os barraqueiros saírem de lá? Porque o interesse é outro, né? É claro. O interesse é ganhar, não é gastar. É claro. Agora, e a ilha? Por isso que é aí que entra o interesse público. Por exemplo, o interesse ali agora não é mais só dos barraqueiros, não é mais só das barraquinhas, do comércio. O interesse é público. O cidadão tem que ter acesso à praia. Porque a gente não vai ter mais acesso. Exato. Uhum. O empresário para botar uma cerca lá e aqui você não entra. Né? Então é isso que é a questão central que a prefeitura tem que cuidar, né? Porque os barraqueiros, os empresários, como você disse, poderiam muito bem. Quanto é que custa essa barra? Quanto é que você quer para sair daqui? Não é? Pagava lá, quando você quer. Mas não tá, isso é de menor importância. O de maior importância é que vai privatizar aquela praia. Se ficar na mão de um empresário, você, o cidadão que quiser tomar sua cervejinha glacial, né? Comer sua farofinha de frango ali na beira da praia, ele não vai ter o acesso.
Aliás, o empresário terá a prerrogativa de não deixar ele acessar aquela praia. Sabe o que eu me preocupei agora? Eu fiquei pensando, isso não daria